Olá, pessoal, aqui é a Vera Lima e nós estamos de volta no Fala Mulher. Gente, informação direta ao ponto. E eu sei que você já ouviu falar, se não, vai ouvir agora, mas é um projeto muito interessante. Ele faz uma conexão, pessoal, dos estudantes universitários com as comunidades carentes, com municípios de baixo IDH. E já faz isso há anos para tentar levar para esses municípios o saber dessas universidades, desses estudantes e a conexão desses municípios também com a academia. É muito bacana. Eu estou falando do Projeto Rondon. Ah, você já ouviu falar assim, né? Pois é. O Projeto Rondon, no Brasil, nacionalmente, ele tem 58 anos e aqui em Minas tem 20 anos que o Rondon Minas está nas estradas, viajando vários lugares. E eu estou recebendo agora, aqui no Estúdio 1321, a nossa querida Mônica Abranches. Mônica, bem-vinda, minha querida. Obrigada. Isso é uma guerreira, amiga, é uma professora mão cheia, uma assistente social de primeira qualidade, e eu quero que você saiba um pouco mais da Mônica através aqui do Rondon. Mônica, me fala, você saiu da academia, né? Eu te conheço de PUC Minas muitos anos, depois você foi para o UFMG, e agora? Rondon total? Eu estou fazendo Rondon, mas agora eu também voltei para a academia para fazer um pós-doutorado Meu lá na Deus. UENG, na Olha. Faculdade de Educação, porque a gente Hum. não pode perder isso, né, Sim. Vera? Aquela coisa assim, nós estamos na ponta, mas a gente precisa sempre estar com o saber atualizado, né? Então, por isso que a gente está no Rondon, mas agora eu também estou lá na UENG. E agora você está aqui com a gente no Fala Mulher. Fala Mulher é um podcast em que nós só entrevistamos mulheres. Mulheres comuns, mulheres empresárias, mulheres professoras, mulheres donas de casa. A mulher, para falar para a gente o que ela está fazendo, o que impacta a sua vida, o que ela gosta, enfim, trazer os seus saberes para a gente. Sim. E o Rondon, a gente conhece, né, de trabalhos conjuntos que nós já fizemos através do MAIA, que é o Movimento pelas Águas e Atmosfera, do qual você também faz parte, está na direção, e que é um trabalho que também muito bacana, porque conecta, né, a sociedade e quem está envolvido com o meio ambiente. Uhum. E o Rondon, ele tem muito disso, né, de contribuir com a formação do jovem universitário, mas fazer esse jovem pôr a mão na massa, não é isso? Conta Isso um pouquinho mesmo. para a gente sobre o Rondon. Então, primeiro eu vou dizer para Quem é o você... Rondon? O que é o Rondon, Primeiro né? eu vou dizer para você que no Rondon tem muitas mulheres. Opa! A maioria são mulheres que vêm de cursos de psicologia, Ô, Mônica, o serviço que social. seria do mundo sem as mulheres, né? Ah, pois Somos nós que movemos a massa. Então, tem muitas mulheres lá, até no mês de março a gente fez, né, lá no nosso @Projeto Rondon Minas, homenagens que as alunas e professoras, né, falaram um pouquinho delas. Quem quiser conhecer, só ver lá esse trabalho maravilhoso que a gente fez. Mas no Rondon, a ideia é a gente trazer o conhecimento científico, né, para as comunidades onde a gente visita, e nessa visita a gente não só troca o conhecimento com essa comunidade, né, mas a gente também leva o que está sendo produzido, né, de metodologia para combate, né, a questões da saúde, a prevenção, né, coisas do meio ambiente, o que é que nós estamos discutindo na academia aí que serve, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, nas cidades, nas periferias onde a gente visita. Então, é uma troca, né, de saberes aí, porque os alunos também que vão nessa experiência trazem muito conhecimento também, né, porque, afinal de contas, para viver a gente precisa de estratégias, né, e Com aí certeza. a gente conhece pessoas maravilhosas aí que trabalham, por exemplo, com a medicina por ervas. A gente traz assim pessoas que construíram a casa com material diferente, aí os meninos da engenharia aprendem. Eu Então, é uma amo o troca de trabalho de vocês. experiência, é Eu bem adoro. bacana. Pois é. Esse ano, o Rondon Minas está completando 20 20 anos 20 em anos de Minas existência. Gerais. Minas Gerais. Você na presidência. Sim. Mas você tem uma equipe, uma direção grande, não tem? Nós temos associados, né? Sim. Atualmente a gente está com 20 associados, e esses associados nos ajudam na gestão, na execução das ações. Então, tem associado que é coordenador de equipe, tem associado que faz as parcerias, né, com outras instituições públicas e privadas. Então, a gente se divide lá para dar conta do trabalho.
E sempre as visitas, as viagens, elas acontecem nas férias escolares, não é isso? Isso, as viagens para o interior, sim, nas férias escolares. Então tem uma agora em julho? Em julho, sim, nós temos, a gente já está organizando para ir para São João das Missões, que Olha! nós vamos trabalhar lá com um programa que a gente tem parceria com o Ministério Público, que é o Lixo e Cidadania. Então, aí lá em São João das Missões, a gente vai fazer esse programa, Lixo e Cidadania, e ao mesmo tempo nós vamos trabalhar com as comunidades indígenas de Chacriabá. Que fantástico! Que a gente foi lá em janeiro, já fizemos 5 aldeias, mas lá são 37 aldeias. Que lindo! Então, nós vamos levar muita gente da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia. E né? vocês vão quando? Nós vamos no dia 14 de julho. Ah, E quem me ficamos lá dera se eu 2 pudesse. semanas. Se tiver uma vaguinha, eu vou com vocês, E, ao hein? mesmo tempo, Pelo nós vamos Maia. também para Montalvânia. Montalvânia. Aí, Montalvânia é um trabalho mais na área da educação, porque a gente fechou uma parceria com a Superintendência de Educação da região, e nós vamos trabalhar em 3 escolas estaduais com educação e saúde. E vocês ficam quanto tempo em cada região dessa? De 15 a 20 dias, dependendo da parceria com a prefeitura, que a prefeitura precisa nos receber lá com alimentação, com hospedagem, né? E aí, Mônica, só para explicar o processo do Rondon, ele visa estimular, então, esse universitário a produzir um projeto, a trazer informações na coletividade ser estudado, ser melhorado, levar solução para o município? Explica para a gente. Exatamente. Então, aí os alunos, eles levam o conhecimento que eles estão aprendendo ali na sala de aula ou em alguma pesquisa que eles estão fazendo, a gente vai conhecer a realidade. Então, sempre que o Rondon vai para uma cidade ou para uma comunidade de periferia, a gente primeiro faz um diagnóstico participativo, né? Então, as pessoas vão dizer quais são os problemas que elas têm lá, então a gente vai conhecer o retrato dessa realidade, e aí os alunos vão falar, olha, aqui eles disseram que está com problema da área de verminose, ou está com problema da área de alguma questão cultural que eles estão querendo fazer assim, ou geração de renda. Aí a gente vê quais cursos aqui poderiam ajudar a solucionar isso. Aí os alunos fazem cursos, os alunos fazem workshop, os alunos fazem atendimento, né? Por exemplo, agora no Rondon a gente está com uma turma boa da veterinária da UNA, da UniBH, e eles sempre estão indo nas equipes para poder fazer o atendimento dos animais, né? Que é uma questão aí que está sendo discutida nacionalmente, né? Sim. Então, eles levam orientações, eles atendem os animais, eles medicam os animais, né? Dão Sim. orientações, né, para as famílias. Então, tem sido um trabalho muito bacana. Então, é Que isso, legal. colocar o conhecimento do estudante a serviço das comunidades. Então, Mônica, Com Você- detalhe, Veroca, tudo voluntário. tudo É o isso maior importante. programa de voluntariado do país, Pois sabia? é, olha só, eu não sabia, mas estou sabendo agora. Ele foi criado pelo Marechal Rondon, não é isso? A história... Não, na verdade, não ou foi não? criado por ele. Nós demos uma homenagem ao A ele? projeto, Tá. com o nome do projeto dele, porque ele foi um grande desbravador aí do Brasil e no trabalho que ele realizava, né, de levar a ligação teleférica, de telégrafo do Sudeste para o Amazônia, ele achou muitas comunidades indígenas. E ele meio que se apaixonou por essa cultura. E aí ele dizia assim, nós vamos preservar a cultura indígena. Então, aí ele fez várias passagens assim que não podia passar dentro da aldeia, né? Entendi. Então, ele foi um Ele desviou. defensor, desviou, dessas né? comunidades. Aí a gente achou que Ele desviou a que rota ele para poderia ser proteger. homenageado. Que legal. E essa história, então, tem 58 anos que esse trabalho já é feito, né? Aqui eu já acompanhei algumas vezes a entrega dos relatórios, né? Que vocês fazem sempre quando voltam dessas comunidades, uma reunião. E eu vejo que tem universitários de tudo quanto é faculdade, é muita gente participando, de médico a pedagogo. Então, tem uma integração, uma conexão, né? De universidades, de pessoas diferentes. E eu me lembro, gente, de um depoimento que foi tão bacana, de uma menina. Foi bacana e, ao mesmo tempo, sofrido. Uma menina que viajou para o Vale do Jequitinhonha e ela teve contato com uma comunidade muito, mas muito carente. E ela viu muita dor, ela viu muita dificuldade financeira. E quando ela voltou para a casa dela em Belo Horizonte, ela era estudante, se eu não me engano, de medicina, eu não me lembro muito bem,
Mas ela tinha uma vida tão confortável, ela vivia num luxo tão grande, que ela teve dificuldade e começou a rejeitar até aquele espaço dela, não foi isso, Mônica? Era E da ela contou isso da psicologia. psicologia. Ela não conseguia dormir na cama dela, Isso. ficou alguns dias assim meio sem comer, porque olhava assim, né, que fartura na casa dela e lembrava do pessoal lá. Isso faz com que as pessoas, gente, elas mudem ali, né, seu mindset, elas repensem como elas podem trazer solução para o mundo e não ficar ali naquele, né, gueto em que ela vive. Por mais que ela tenha, e às vezes ver o que o outro não tem, ajuda a pessoa, né? Não que ela vai sair distribuindo coisa também, ela pode fazer isso, mas ela mudou uma visão de mundo. O Rondon é isso, né? Então, como a gente trabalha com a formação profissional, o que a gente quer? Um profissional mais humano, um profissional mais assim voltado para a área social. Aí a gente gosta de falar no Rondon que a gente está formando profissionais tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com a sociedade. Olha que É isso bacana. que é a nossa meta, assim, né? Sim. E você, como assistente social, você não poderia ter outra visão, não é, Mônica? É. E o Rondon, nesse tempo todo que você está aí ao longo desses 20 anos, você tem, assim, algum perfil de quantas comunidades vocês já visitaram, Tem, cidades por onde sim. vocês já passaram? Então, só de cidade já foram 180, Vera. Nossa, 180 Deus. cidades aqui, norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, sul de Minas também, mas é porque a gente trabalha mais norte de Sempre Jequitinhonha. IDH muito baixo, né? A gente prioriza cidades com IDH baixo. Mas, por exemplo, em cidades que nós trabalhamos com a questão da gestão do lixo urbano, aí as cidades era menos, o IDH um pouquinho melhor. Mas o problema da questão do lixo urbano, né? Sim. Mas a gente prioriza sempre aquelas cidades que têm maior problemas de vulnerabilidade social. Que bacana. E o Maia já esteve com o Rondon em algumas dessas atividades, né? Me lembro que teve, né, nos 50 anos do Rondon Sim. Brasil, aqui em Belo Horizonte, nós estávamos com vocês fazendo todo o cerimonial. Teve a ministra agora, né, presidenta do STF, a Carmen Lúcia, aqui conosco. Foi uma cerimônia linda, Foi né? linda, né? Muito linda. E o que você tem a nos dizer agora, neste momento, sobre o Rondon e os seus projetos, que a sociedade pode interagir e até ajudar vocês? Então, a gente está fazendo um projeto em Belo Horizonte muito bacana. Nós estamos trabalhando nos parques municipais. E lá nos parques municipais, com educação ambiental. Dois temas mais importantes, assim. Abandono de animais, que está acontecendo muito nos parques de BH. E a questão da prevenção de incêndios. Ano passado e ano retrasado, a gente teve muito problema com incêndio nas matas e nos parques, né? Teve até um grande incêndio no Parque Ursulina, lá no bairro Castelo, né? Quem se recorda aí. Então, a gente está querendo fazer a prevenção agora, diminuir o abandono de animais nos parques, trazer mais a população para aproveitar esses espaços, né? Que a prefeitura tem investido muito, melhorando os parques, né? Para poder receber, né, as crianças, idosos, né, receber famílias. A gente até final de semana foi no parque ali, a Milka Viana. Lindo, né? E estava tendo festas de aniversário lá. Você vê assim, muito legal. astral, né? Muito astral. Então, investir nesses parques, investir nesse espaço, né, de visitação, que é nosso, né? Que é nosso, que é da cidade, né? E que a gente precisa, né, tá convivendo com o verde, né? Tirar esses meninos do apartamento, das telas, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho bacana aí com a prefeitura, né, junto com a Fundação de Parques, e a gente vai ficar nesse trabalho durante um ano, até abril do ano que vem. E quem quiser, tiver interesse em participar, estar com vocês, como fazer? Então, lá no nosso Instagram, no @Projeto Rondominas, a gente vai divulgando a cada sábado quais serão os parques que a gente vai visitar. Então, quem quiser pode acompanhar a gente lá, ir lá visitar a gente no parque. Se a pessoa já for formada ou se ela for universitária, ela pode se inscrever para participar das ações, porque as ações são, dentro do parque, a gente faz tendas temáticas, que a gente vai falar do abandono, vai fazer atendimento veterinário, vai fazer atendimento de saúde humana, aferição de pressão, nutrição, essas coisas. Uma barraca de meio ambiente, que a gente está falando sobre coleta seletiva, reciclagem, tem recreação para crianças, isso dentro do parque. E no entorno do parque, com a população do entorno, a gente está fazendo uma entrega de material educativo sobre essas temáticas e também pedindo às pessoas para participar da rede de vizinhos,
da rede de proteção dos parques, né? E, ao mesmo tempo, estamos fazendo um diagnóstico socioambiental. A gente tem um formulário com algumas perguntas e a pessoa fala sobre a relação dela com o parque, sobre os problemas do bairro dela. Então, isso tudo a gente está chamando assim, diagnóstico e planejamento participativo, né? Porque essas pessoas vão ter voz para dizer para a gente o que é que a gente vai melhorar no parque, o que é que a gente vai melhorar no bairro dela. Isso tudo depois a gente, junto com a Fundação de Parques e junto com algumas secretarias da prefeitura, nós vamos entregar um relatório, né, para ver, olha, tal bairro precisa disso, tal bairro precisa daquilo. Que legal, gente. Vocês estão vendo, né? Um trabalho que, de fato, é grande, é muito importante para a sociedade, porque ele faz com que as pessoas consigam participar de algo que é coletivo e transformador, ao mesmo tempo em que você pode se integrar numa rede e fazer toda a diferença. Você vai ocupar aí uma parte do seu tempo com algo que realmente está estruturado, bem pensado, e te trazer um benefício grande, que é o de se tornar um cidadão participativo, tá certo? Então, aqui é a Vera Lima, você está nos acompanhando aqui no Fala Mulher, e eu acabei de ter uma prosa muito bacana com a nossa querida Mônica Abranches, que é professora, assistente social, está aí no pós-doc, gente, na UENG. Essa mulher é fera, acompanhe ela sempre, porque de fato faz toda a diferença na vida da gente. E eu quero dizer a você que curta a nossa página, o nosso Spotify. Essa produção, ela está no Spotify, no Fala Mulher. Nós vamos também divulgar esse material para as emissoras parceiras do nosso programa, a Rádio Liberdade de Patinga, a Rádio Quintal em Viçosa e também o Novo Jornal, que é parceiro dessa nossa produção. Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, deixasse aí a sua opinião a respeito dessa nossa prosa, falasse se você conhece o Rondon, se você conhece o Rondon Brasil, se você conhece o Rondon Minas, se você tem alguma questão que você gostaria de saber, envie, que a gente passa para aqui para a professora Mônica, que é a presidenta do Rondon em Minas Gerais. Eu sou a Vera Lima, conforme já disse. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo. Fala, mulher!